Aleluia, 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 aleluia. Só quem é das antigas aí, hein? Amém. Querido, eu não tinha uma decoração brasileira, então eu peguei essa corda. Amém. Que bom que você está aqui. Eu não sei se você percebeu, mas parece que a gente está num número reduzido de pessoas. Hoje pela manhã a gente fez uma fotografia de todos que estavam, para saber se eles estavam por conta do jogo ou não. Mas que bom que você está aqui e de fato nós estamos em meio a um culto e você está entregando o seu culto ao Senhor. A Bíblia diz que esse culto é racional e, queridos, entenda, não é Deus que está fazendo um culto a nós, é nós que estamos cultuando a Ele. E quando você entrega o seu culto ao Senhor, Ele traz sobre nós conselhos, instruções. Então, assim, você nunca vai entregar uma coisa para o Senhor que Ele não vai te devolver. Você nunca vai ser mais generoso que o próprio Senhor. Então, quando você entrega a sua adoração a Ele, Ele vem e derrama sobre você a unção, sabedoria e aquilo que de fato está no coração dEle. Amém? E que bom que nós estamos aqui. Eu tenho algo a ministrar, eu quero ser breve, mas bem direto mesmo. Eu acho que essa corda aqui você já me viu ministrando, né? E aí talvez você vê com a corda. Eu tento, eu confesso que eu queria fazer isso em todas as ministrações, mas nem sempre eu consigo. Mas eu, quando consigo, eu gosto de trazer a você uma imagem. Eu quero que você entenda, né? Então você vai me ver, apareceu lá já? Não, vocês estavam tentando ver lá. Mas eu quero que você, ao me ver assim, com essa corda amarrada, eu quero que você se enxergue dessa forma. E onde quer que você vá, essa é a consciência que eu quero que você tenha. Onde quer que você vá, é exatamente assim que você está. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou amarrado. Não, você vai entender o contexto. Mas você carrega em você ferramenta suficiente para resgatar outros. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Sem chance. A minha esposa está falando para eu arrumar meu cabelo, mas eu não tenho noção de como está meu cabelo. Eu estou com esse cabelo desde de manhã eu ajeitei, para agora eu vim. Amém? Vocês continuam me amando? Você está querendo rir, é do meu cabelo, é? É um cachinho? Deixa o cachinho. Está mais ou menos, meu pai está fazendo assim, está mais ou menos esse cabelo. Não tem problema não. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, nós iremos ler a partir do verso número 17, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Queridos, esse texto é poderoso, e essa foi a instrução que eu tive para nós conversarmos essa tarde, porque a Bíblia diz que eu e você fomos reconciliados com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Todos nós aqui estávamos em uma mesma condição. Nós estávamos fadados ao inferno, nós éramos escravos do pecado, nós tínhamos o diabo. E aí eu sei que isso pode ser um tanto quanto estranho, porque você diz, mas eu nunca pedi para que o diabo fosse meu dono. Mas uma vez que você nasceu e pecou, ele se tornou o seu dono. Então você só passa a trocar de dono quando você quebra o seu contrato com Satanás e você ajusta a sua vida para Cristo Jesus. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus, a Bíblia diz que você passa a ser uma nova pessoa. E uma vez que você é essa nova pessoa, existem coisas que Deus tem para a tua vida que você pode desfrutar. Mas é interessante porque o mesmo texto que diz que nós fomos reconciliados com Deus, diz também que nós temos uma responsabilidade.
Então, queridos, eu sei, talvez nós deveríamos mudar a maneira como nós fazemos os nossos apelos, e talvez deveria dizer assim: você que quer entregar sua vida a Jesus, você que quer ser salvo e ir ao céu, vem aqui na frente, faça essa oração, mas venha consciente que uma vez que você fizer essa oração, você tem a responsabilidade de levar outros a esse mesmo lugar. E talvez porque nós não estamos falando isso quando entrega a vida a Jesus, a gente volta para o nosso lugar pensando que o que precisava ser feito, foi feito. Eu fiz a minha parte, o que me cabia, a salvação que me foi oferecida, eu agarrei. Mas a Bíblia deixa claro, querido, que eu e você fomos convocados ao ministério da reconciliação. E a Bíblia está dizendo que e existe essa expectativa por parte de Deus, que por nosso intermédio, aquelas pessoas que estão sendo perdidas, estão perecendo, sejam resgatadas. Preste atenção que não é você quem reconcilia. O ministério da reconciliação, ele é do próprio Espírito, mas é por meu e seu intermédio que nós anunciamos. Quem convence é o Espírito, mas o Espírito vai convencer as pessoas por meu e seu intermédio. Então, pastor, por que você está com essa corda? Porque, queridos, é essa visão que eu quero que você tenha. Alguém jogou a corda e resgatou você um dia lá atrás. Talvez em um culto, deixa eu tirar aqui, talvez aí, pronto, não. Mas talvez em um culto, alguém jogou a corda e foi o que você foi atraído. Mas, querido, quando você entregou sua vida a Jesus, é como se uma corda dessa fosse colocada em você. E eu estou falando de corda, só para você entender mesmo o modo figurativo que nós estamos conversando. Então você entrega a sua vida a Jesus, alguém vem e coloca essa corda em você. E por onde você passa, pessoas vão estar ao seu lado. E elas vão, querido, você precisa estar ligado, porque as pessoas ao seu lado, elas estão gritando por socorro. O mundo clama por salvação. As pessoas estão perdidas, o mundo está um caos. Queridos, a internet nos possibilita ver um pouco de como as coisas estão, mas você pega as festas que talvez estão acontecendo, a maneira como as pessoas estão se perdendo, em meio às drogas, em meio à bebida, à prostituição, pessoas que estão muitas vezes, queridos, em jogos de aposta, buscando mesmo preencher e mudar de vida, quando elas precisam entender que é em Jesus que isso acontece. Amém? Então, queridos, nós estamos falando do que o apóstolo Paulo está dando como instrução aqui para a igreja de Corinto, mas a Bíblia diz que eu e você, Jesus deu essa instrução a nós de muitas outras formas. Sabe, queridos, eu e você precisamos entender, nós não podemos e não teremos desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Sabe, a gente está diante de uma mesa, e essa mesa representa mesmo um Jesus vivo, um Jesus que nos salvou, que nos resgatou, que nos reconciliou com Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele foi quem pôde nos levar acesso ao Pai. Você está aqui? Mas a Bíblia diz que eu e você não podemos ficar nesse lugar, pensando que tudo que temos para viver, é o que temos vivido. Sabe, queridos, eu tenho isso para mim, muitos de nós estamos talvez alimentando e desfrutando com tanta intensidade dos problemas que estão diante de nós, e eles só estão ganhando força porque a gente não está fazendo o que precisa ser feito. Esses dias eu ouvi um pastor falar, até achei interessante, mas ele diz, ele está brincando a respeito, foi num toda terça, agora eu não lembro se foi toda terça ou, não lembro. Mas ele fala que se ele acordava pela manhã pensando em desistir ou com preguiça e tal, foi pastor Humberto. E ele fala a respeito de que sim, mas que ele não tem tempo para isso. Ele não tem tempo para poder meditar nessas coisas. Sabe que se você tivesse consciente do ministério que você foi chamado a viver, você também não teria tempo para meditar em coisas que você está meditando? Eu gosto de pensar, abre comigo por favor em Atos no capítulo 1. Atos capítulo 1, verso número 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Querido, preste atenção, porque a Bíblia diz que eu e você
receberíamos poder. Esse versículo não está para nós, mas você recebeu o poder. Por intermédio de Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, você foi ungido. Você pode repetir assim comigo? Eu sou ungido. A Bíblia diz que você é ungido com a unção de Cristo. Você é ungido pelo Santo, você é ungido. Então essa unção não é para que você agora seja uma super mulher, um super homem simplesmente. A Bíblia aqui, eu gosto da ideia do que ela fala, porque ela poderia dizer que nós seríamos ungidos e só. E aí quando você recebe uma unção, quando você recebe o poder, você diz, o que eu vou fazer com isso? Todo filme de super-herói, ele recebe um poder, ou quando ele descobre esse poder, ele vai tentar administrar aquilo e ver como que ele vai fazer, mas ele sempre vai usar aquilo para favorecer outras pessoas. Quando não é isso, ele é do mal. Sabia que a unção que você carrega, se ela não for para o bem, ela vai te fazer mal? Pastor, não entendi. A unção te faz mal? Não, querido. Não usar a unção para o que você foi ungido. Tem gente empaçocada, tem gente travada, tem gente pesada, só recebendo as instruções e não compartilhando a outros. Você está aqui? Então, queridos, essa é a ideia. Então imagine, eu fiz um nó super legal aqui. Então a ideia é exatamente essa. Você foi reconciliado e por onde você anda, você carrega essa corda. E a ideia é que você possa fazer isso por outros. Então talvez você vai ter alguém à sua volta, precisando de ajuda. Se você não estiver consciente que você está apto a ajudar alguém, você foi ungido para isso. Você foi ungido. Preste atenção, eu quero ler com você esse versículo. Abre comigo, por favor. Em Atos, no capítulo 4. Atos, no capítulo 4. Eu acho que eu estou na versão NVT. Bota a partir do verso número 12. A gente vai ler junto aqui na tela. NVT. É um N, um E, isso. É um N, um V e um T. Isso. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Prossiga. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Passa. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então o chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Deixa eu te perguntar, você que está aqui nessa igreja, independente do tempo em que você está, existe algo que você viveu, que você entende e tem convicção que foi Deus quem fez por você? Uma pessoa chegou para mim esses tempos atrás dizendo: pastor, eu tive uma experiência com Deus tão maravilhosa, e ele me contou a experiência, e quando ele me contou eu disse: querido, me perdoe, mas não foi. Ele disse: não, pastor, foi sim. Eu digo: não, o que você viveu não foi real. Ele: pastor, eu te respeito, mas foi muito real.
Ele estava com lágrimas nos olhos, só de me contar o que ele tinha vivido com Deus. Eu disse, não é real. Ele disse, foi real. Eu disse, é exatamente isso. É isso, queridos, preste atenção, porque a Bíblia diz que Deus deseja ser conhecido por você. Deus não foi alguém que apareceu e disse, agora se vira para me achar. Estou escondido, onde será que eu estou? Onde será que eu... Não, Deus não fez isso. Deus se tornou público. Deus rasgou o véu que separava. Ele quis ter comunhão comigo e com você. Então ele não quis ficar desconhecido, pelo contrário, ele diz, me conheçam. A ignorância talvez vai fazer com que vocês vivam coisas diferentes daquilo que eu tenho para vocês. Então me conheçam e desfrutem de tudo aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Então é exatamente sobre isso. Então é pegar o que você já viveu em Deus e testemunhar. Eu me lembro uma pessoa, às vezes, a gente jovem lá em Guarulhos foi fazer evangelismo na rua. Então uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu não vou não. Eu disse, mas por quê? Porque eu não sei os versículos. Eu estou chegando agora na igreja e eu não sei um monte de versículo. Vai que a pessoa pergunta alguma coisa para mim. Aí na hora eu me lembrei, eu disse, deixa eu falar uma coisa. Não foi você que esses dias atrás me falou que não conseguia dormir e você orou e você desde então tem dormido todas as noites? A pessoa disse, foi pastor, você lembra? Falei, claro que eu lembro. Sabe o que você vai fazer? Você vai para a rua. E quando alguém vier falar com você, você pode dizer exatamente isso. Ó, eu não dormia, mas o meu Deus me fez dormir todas as noites agora. Você acha mesmo que isso não é testemunho suficiente para alguém olhar para você e dizer, é real que essa pessoa prega? Existem pessoas aí fora precisando do que você carrega. Existem pessoas aí fora precisando ser reconciliadas. Queridos, não foi uma opção. É quase que uma coisa condicionada à outra. Você não vai perder a sua reconciliação se você não reconciliar, isso é fato. Mas ele deixou bem ajustadinho. Você foi reconciliado, agora faz o mesmo. Agora a gente desde pequeno vai entendendo que coisa boa a gente não anuncia, né? O reino de Deus é totalmente o contrário. Eu lembro quando a gente abria um chiclete na escola, você tinha que abrir escondido, meu amigo. Porque afinal de contas só tinha 5, se vissem todo mundo ia querer. Aconteceu esses dias com a minha filha. Falei, filha, você não? Falei, não pai, eu não abri na sala não, todo mundo ia querer. Falei, super te entendo. E é exatamente isso, então tem coisas que a gente quer preservar. Existe todo um misticismo aí, de gente que diz, não fale da sua vida, porque pode dar errado. É da mesma classificação da galera que bota o horóscopo que é, né? O que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Maior é o que está em você, querido. Entenda que o plano para a tua vida está escrito na mão de Deus, está escrito por Deus. Você acha mesmo que o homem pode parar o que Deus está fazendo na tua vida? O único que pode parar o que Deus está fazendo na tua vida é você. Então se você não atrapalhar o que Deus quer fazer, vai dar super certo. Agora, ó, quer levar uma corda dessa para casa? Você tem uma corda dessa aí no ombro, quando você vai para a faculdade. Você tem uma cobra aí, cobra não. Você tem uma corda dessa aí no seu ombro, quando você vai para o trabalho. Quando você vai no mercado, sabia disso? Você vai no mercado, você está com uma corda dessa, talvez a atendente está ali. E se você estiver atento, você vai ver no olhar a necessidade. Você vai criar uma situação para poder dizer, ei, sabe o que Jesus quer fazer por você? Cadê? Todo lugar é um lugar. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz assim, na grande comissão em Mateus, abre comigo, Mateus, deixa eu ler para você, Mateus 28, 19 diz assim, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Quando você pega o original da palavra ide, no original ela dá a ideia de continuidade. Então, a palavra aqui ela dá mais a ideia de indo do que ide. É indo por todas as nações. Dá a ideia de alguém que caminha, alguém que está em ação, alguém que está fazendo. É por isso que nós precisamos entender, o trabalho missionário, ele não é uma atitude única quando você vai. Porque quem foi ser missionário lá, tem que ser missionário quando volta também. Se você é missionário só quando você está no lugar que Deus te chamou para fazer missões, mas quando você volta, você é um agente secreto, você não entendeu o que é ser missionário. Porque o ministério da reconciliação é para todos. É para todos. Então é entender mesmo, queridos, preste atenção, porque a pessoa, o salão que você frequenta é um ambiente onde Jesus pode ser pregado, o mercado que você frequenta, a farmácia, qualquer lugar, a padaria, qualquer lugar que você vai. O ministério da reconciliação. Você foi ungido para isso. E aí eu sempre penso nessa imagem, querido. Tem tanto no desenho dos Incríveis como nos Vingadores. O Thor fica chateado por causa do que aconteceu lá e ele não quer mais ser super-herói. Então encontram ele barrigudo, bebendo, vocês lembram disso? O Senhor Incrível foi vender seguro. Chateado porque não podia mais ser super-herói. Toda vez que você não faz o que você foi ungido para fazer, talvez vai gerar em você uma insatisfação. E talvez você esteja dizendo assim: Senhor, eu vou na igreja, eu conheço a palavra, mas eu não sei, parece que alguma coisa, sabe o que é? É que você não está fazendo, tem que fazer. Eu conversei com uma pessoa esses dias, ela disse: pastor, você não vai acreditar. Eu digo: me fala. Ela disse: eu falei de Jesus para uma pessoa, e a pessoa começou a chorar, e ela fez a oração comigo: pastor, eu estou numa alegria. Eu digo: pois é, essa é a alegria que todo filho de Deus precisa sentir constantemente. Então a alegria de pregar Jesus para alguém, querido, ela é uma alegria indizível. Assim, não tem como, é imensurável, é uma alegria, porque você foi comissionado para isso. Então toda vez que você desempenha o que você foi comissionado a fazer, existe alegria naquilo, porque é o centro da vontade de Deus. Eu fico pensando, que coisa, né? Eu olho sempre para a mulher samaritana, uma mulher que até minutos antes tinha vergonha de ir até o poço no horário que todos estivessem. Mas ela tem um encontro com Jesus. Queridos, o encontro que ela teve com Jesus foi tão real e tão maravilhoso, que ela não se importou mais com quem pudesse julgar ela. Você acha mesmo, para pensar comigo de maneira fria, você acha que enquanto Jesus estava conversando com ela no poço, o pessoal que julgaria ela na cidade estava sendo ministrado? Você acha que quando olhassem para ela não iam mais ver aquela mulher? Afinal de contas, agora, o que aconteceu? Está comigo? Você quando entregou a sua vida a Jesus, você não mudou. Ficou loiro, você não mudou a cor do cabelo, nada. Você voltou para sua casa sendo você. A questão é que a natureza é mudada. Mas a Bíblia diz que aquela mulher volta para o povoado e ela começa a gritar: eu encontrei o Messias. Eu encontrei com um homem que falou acerca da minha vida. Queridos, testemunhar é isso. Aí eu fico pensando, você acha que as mulheres não iam olhar para ela e dizer: mais um homem? Você acha que não iam olhar para ela dizendo: lá vem ela, o que ela está fazendo aqui? Ela tinha que, querido, é isso, quando você tem a convicção do encontro, quando é real o que você viveu, ninguém te arranca. Aí o que vão dizer, querido: eu sei que eu fui encontrado, eu sei que hoje eu sou salvo, eu sei que hoje eu fui reconciliado com Deus. Então existe essa expectativa do alto, com relação a mim e a sua vida, em que você reconcilie outros com Cristo. Você foi ungido para isso. Eu me lembro de conversar com uma pessoa e ele dizia: pastor, eu estou meio borocochô. Já ouviu essa expressão? A pessoa veio conversar comigo dizendo: pastor, eu estou meio borocochô. Eu digo: a pessoa disse: eu digo: tá bom, faz favor para mim. Ela disse: faz. Falei: ora por mim. Falei: você pode orar por mim?
Aí a pessoa disse, pastor, você não está ouvindo que eu estou meio borocochô? Falei, eu não estou borocochô igual a você não, mas eu queria que você orasse por mim. Aí a pessoa disse, tá bom. Deu a mão para mim e começou, Senhor, abençoa o pastor. Ele está borocochô, né? E aí ficou um tempo de silêncio, e daqui a pouco começou, Senhor, que ele continue cuidando bem da igreja, que ele continue, e daqui a pouco a pessoa estava chorando, e ela continuou orando, e ela foi se enchendo, e daqui a pouco ela estava, a hora que acabou a oração, ela disse, pastor, o que você fez? Eu falei, nada. Ela disse, mas eu estou bem. Eu falei, pois é, você só precisa mover as águas que estão dentro de você. Então, às vezes, queridos, de verdade, tudo que o diabo quer fazer muitas vezes, é fazer com que você fique ali. Sabe aquele rato que fica correndo na rotatória? Como que é o nome daquilo? O hamster que corre na rotatória, ele é o que aquilo? Roda gigante, a roda gigante do hamster. A roda gigante do hamster. O diabo muitas vezes quer que você fique ali, naquele lugar. Porque se ele conseguir te manter ali, ixi. Então faz o que precisa ser feito. Eu lembro esses dias de conversar com uma pessoa, disse, pastor, eu estou passando por tal situação. Eu digo, e você vai fazer o quê? Eu já entendi, pastor, agora que eu vou para cima. Vou falar de Jesus para todo mundo, vou impor as mãos, eu vou orar por quem estiver enfermo. O diabo não vai roubar o meu foco não, pastor. Você foi ungido, querido. E essa unção derramada sobre você tem um propósito. O propósito é testemunhar. E é maravilhoso porque enquanto você testemunha, você é ministrado. Enquanto você faz, você é edificado. Queridos, vai por mim. Escuta o que eu estou te falando. Talvez o motivo de você não estar tão alegrinho nos últimos dias é porque você não falou de Jesus para ninguém. Deixa alguém ser reconciliado por seu intermédio. Sente de novo essa alegria, sente de novo esse chacoalhar, essa maravilha que é cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora pense mesmo, isso não é opcional. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém se afogando, querido. Mas assim, é feia a cena. Agora eu queria que você pensasse mesmo, imagine alguém se afogando. Vamos lá, então eu estou aqui, tem alguém se afogando aqui, você tem uma corda, mas você fica assim, está se afogando, deixa eu filmar aqui. Olha, pessoal, eu estou aqui na beira do rio aqui, olha só, o que está acontecendo? Talvez se alguém estiver do teu lado diz, por que você não joga essa corda para ela? Você diz, não, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não sei o que vão pensar quando eu jogar essa corda. O que vão dizer? É que eu tenho eu não sei. Eu não sei manusear muito bem a corda. Você está entendendo? O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então assim, não pregar talvez por timidez, está aí uma prova de egoísmo absurdo. Você não tem o direito de fazer isso. Se você tem a corda para salvar, você não tem o direito de se recusar a fazer o que precisa ser feito. Você não tem esse direito. Então assim, independente da sua idade, é na escola, na faculdade, é com os colegas de trabalho. Mas pastor, o que vão pensar de mim? Eu sou de uma época que nós cantávamos isso. Eu quero é Deus. Depois dizíamos, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A gente talvez precisa voltar para esse lugar de maior coragem, de maior ânimo, de maior ousadia, onde a gente vai dizer mesmo, eu não me importo com o que vão pensar, contanto que a mensagem seja pregada. Eu não me importo como vão associar ou fazer isso. Sabe, querido, talvez você é alguém que joga a corda, é alguém que fala do amor de Cristo, e a pessoa diz, mas eu não quero. Não tem problema não, continue fazendo o que você tem que fazer, porque a hora que aquela pessoa entender que é só a corda que vai salvar ela, ela vai bater na tua porta.
O que não pode é ela precisar, sabendo que ela precisa pensar, eu preciso de alguém que me socorra. Se não vier você à mente dela, é porque você está falhando. Você viu o que o apóstolo Guto falou aqui, quando ele veio ministrar? Vocês prestaram atenção? Ele tinha um amigo que era cristão já, e ele não era. Esse amigo falou para ele, falou, ó, o dia que você não for para a igreja, eu venho para sua casa, e eu ministro para você o culto. Ele contou. Então ele disse, eu não queria que ele fosse para minha casa, porque ele acabava ficando mais tempo na minha casa do que o culto. Então eu preferia ir para o culto, que o culto acabava antes e eu ia embora. E foi numa dessas que eu fui salvo. Será que esse seu amigo está tão confortável para alguém do mundo, que ela não está sendo ministrada? Não é interessante como a gente saiu de um lugar onde as pessoas do mundo elas não tinham coragem, ou elas respeitavam um cristão na roda e não falar palavrão, e hoje talvez é o próprio cristão que está falando palavrão? A Bíblia diz que você foi feito sal e luz. Se as pessoas que convivem com você não estão conseguindo ver em você essa diferença, se alinha, se ajusta, mas faz o que precisa ser feito. Você está aqui? Sabe, querido, você precisa colocar, existem coisas na minha e na sua vida, que a gente precisa ser intencional mesmo. Então coloca como meta, falar de Jesus. Coloca como meta, alguém aceitar Jesus por seu intermédio uma vez no mês, uma pessoa por mês. Faz isso. Porque se você não pôr uma meta, você não vai fazer não, você não vai falar não. Eu oro todos os dias, Senhor, obrigado por uma oportunidade, onde eu vou poder falar teu amor a alguém. Faz essa oração você também. Eu cresci vendo meu pai fazendo isso com tanta maestria. Era no caixa do mercado, ele dava um jeito de introduzir o assunto, e daqui a pouco a pessoa passando a compra, e ali ouvindo ele, e daqui a pouco fazia a oração. Você está aqui? Todos nós fomos chamados ao ministério da reconciliação. Você pode repetir assim comigo, eu tenho. Sabe, querido, que o eis-me aqui do Novo Testamento, ou dessa nova aliança que você está, não é de um Deus que não está te vendo? Porque às vezes a gente está falando, eis-me aqui, porque Deus não está me vendo. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, ó, eu aqui, ó, não é isso. O eis-me aqui é o atender a uma convocação. Então, o que você cliente, se é um arma, agora. Eu estou cuidando mais de o meu que você vai começar, deseja entregar a sua vida a Jesus. Levante sua mão. Eu cheguei meio que nós vamos orar por restauração, reconciliação. O Carlos
Eu declaro o poder do nome de Jesus, o poder curador, sarador, sarando essas vidas agora. Em nome de Jesus, eu oro também por salvação, Pai. Se eles já ouviram a Tua palavra, que eles possam ser lembrados acerca do que ouviram e se render para esse amor. Se ainda não ouviram, eu declaro em nome de Jesus algum reconciliado indo até eles e ministrando a reconciliação por intermédio de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, queridos, nós vamos ceiar. Você pode ficar de pé. Se você entrou aqui e já entregou a sua vida a Jesus, você está apto a participar desse momento. Talvez você diga, por conta daquilo que aprendeu, pastor, mas eu ainda não me batizei. Querido, preste atenção, porque a Bíblia diz assim: se você entregar a sua vida a Jesus, na mesma hora, você passa a ser um filho de Deus. Na mesma hora, Ele te chama de corpo dele aqui na terra, de embaixador, na mesma hora. Como que eu posso dizer que alguém que é chamado filho de Deus já, no instante em que orou, entregando a vida a Jesus, não está apto a participar da mesa dele? Talvez de maneira religiosa fizeram entender que você não era digno de participar disso. Mas se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você pode sim. Você é filho de Deus e você pode desfrutar da ceia do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos examinar cada um de nós. E esse exame em nós, querido, trata-se mesmo de um raio-x. Eu queria que você fizesse isso sobre você. Olha para dentro de você e entenda se existe alguém que você precisa perdoar, se existe alguém que você precisa pedir perdão, se tem alguém ou algum pecado que você precisa se arrepender e não mais praticar. Vá para esse lugar onde você entende que Deus é capaz de perdoar pecados e Ele te restabelece em dignidade para participar desse momento. Amém? Nós vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças por esse pão e por esse suco. A tua palavra diz: certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse pão representa, tipifica o teu corpo naquela cruz. Eu declaro em nome de Jesus vida, saúde, cura sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Pai, eu oro e te dou graças por esse suco de uva, que representa e tipifica o teu sangue derramado naquela cruz, para nos purificar de todo o pecado, nos garantindo a posição de filhos. Foi o teu sangue que nos purificou, o teu sangue pagou o preço. Em nome de Jesus, te damos graças, Pai. Você pode comer do pão? Você pode beber do cálice. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória.
abraço em alguém. Sai do seu lugar, abraça alguém. Eu sei que você está adorando ao Senhor, mas eu tenho essa inspiração. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Entenda mesmo que Deus deseja. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse Pai, te dou graças. nome é. Eu te dou graças, Pai. Esse nome é. Obrigado, obrigado. O nome Obrigado, de Jesus. Obrigado por quem Tu és para nós, Pai. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Aleluia. Poderoso esse nome é, Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. 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 Você pode dar uma glória a Deus? Diga assim comigo: Senhor, conte comigo para resgatar aqueles que ainda não foram resgatados por Ti. Eis-me aqui. Pode se sentar. Aleluia. Queridos, eu quero indicar para vocês 3 livros. Curso de Evangelismo Pessoal. Tudo a ver com o que nós estamos falando. Talvez você, assim como aquela jovem que me falou lá atrás, diz: pastor, eu não sei muita coisa. Pois bem, nós temos material que te ajuda. Então você tem aqui a possibilidade de ler e tem alguns conselhos que vão te ajudar mesmo nesse trato para você conversar com outras pessoas. Chamados por Deus, amém? Fala a respeito mesmo daquilo que você foi chamado a viver com Ele. E temos também Identificação, um romance na redenção. Entender o que aconteceu com você na identificação em Cristo Jesus faz com que você tenha segurança mesmo de pregar esse evangelho. Amém?